Olá, amigos da TEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Todas as vezes que Jesus fazia alguma cura, ele dizia: vá, que a tua fé te curou. Dizia também aos discípulos: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. A doutrina espírita nos ensina que a fé pode ser divina ou humana, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais. E Kardec também nos fala sobre a fé inabalável, que o sol é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. No programa de hoje vamos abordar o tema fé, o poder da fé. Os convidados do programa de hoje são o Flamarion Vidal, o Saulo César, o Marcos Bragato e o Max Lânio. Então, para falar um pouquinho da fé, nós podemos começar com o Evangelho, né? Que traz com muita eficácia, né, essa questão da prece. Isso da mesmo. Prece, não, desculpa, da fé. Da fé. Isso mesmo. No capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item 1 vem exatamente trazer uma passagem de Mateus, quando ele nos relata: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós outros não podemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Algum comentário você quer fazer já? Muito interessante, né? Com certeza. Quando Cristo nos traz essa ideia da montanha, ele está nos chamando para a compreensão do poder da fé, né? A fé, muitas vezes a gente vê as pessoas falarem: eu tenho fé que isso vai acontecer, quase como fé como sinônimo de esperança. E não é uma esperança, a fé é uma certeza, né? A certeza da providência divina, a certeza de que o nosso Pai está por nós. O que é interessante é que quando a gente olha a fé no nosso idioma português, a fé tem muito esse sentido de crença. E a gente utiliza essa palavra mais com essa significância do que com qualquer outra. Mas quando a gente volta aos textos, os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, aonde está essa palavra fé, está em grego pistis, que significa acreditar, tem essa conotação, mas significa também agir de acordo com aquilo que você acredita. Então não basta eu acreditar se eu não tiver uma conduta de acordo com aquilo que eu acredite. Esse mesmo sentido está na palavra emuná em hebraico, que é acreditar e ser fiel, daí fidelidade, que no latim também é fides. Então, quando a gente fala em fé, é preciso conjugar essas duas dimensões. Eu acredito que algo é possível, mas eu também tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou buscando. E aí a gente pode lembrar Jesus quando ele diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Significa dizer que a gente traz o potencial em espírito de ser capaz de fazer as montanhas simbólicas mudarem de lugar. E se isso é verdade, é uma questão de nós acreditarmos primeiro em nós, nessa condição, e sobretudo em Deus, que tudo ocorre sob a vontade dele. Então a fé, ela transcende o nosso nível evolutivo atual se nós olharmos em espírito.
Por isso que a nossa fé ainda se constitui numa fé vacilante, porque a gente ainda não tem essas certezas íntimas da nossa potencialidade e de que o Pai está realmente no comando. Por isso as fés vacilantes que nós encontramos no mundo entre nós. O maior poder da fé talvez seja exatamente esse, de imobilizar o esforço na direção daquilo que você quer buscar, que é o caso da mulher que sofria do fluxo de sangue. Não é que ela acreditava que podia ser curada, mas na hora que ela acredita e ela se movimenta, ela vence a multidão, né? Ela toca a veste de Jesus, aí os recursos são colocados à disposição. E isso pode ser lido como faça a tua parte, que te ajudarei, né? Eu tinha certeza, né? A confiança, não é isso? Se apenas eu tocar na orla de suas vestes, serei curada. E há um detalhe interessante, que a orla da veste para o judeu é o lugar onde ficava uma linha azul. E essa linha azul, ela tinha um propósito, que era lembrar a criatura de cumprir a lei divina. Então ela toca exatamente no lugar em que era simbolicamente o lugar que espelhava essa necessidade de cumprir a lei divina. E a gente vê a grande contribuição que a doutrina espírita traz na questão da fé, que é justamente trazer a fé sob a ótica da fé raciocinada, né? E ao mesmo tempo a gente vê o quão grande era a fé, né, de alguns antigos, né, profetas. Se a gente for buscar lá no Antigo Testamento, Elias, por exemplo, né, quando ele desafia lá o deus Baal na época, né? Então são construídas as duas torres e aquela que pegasse fogo primeiro, né, seria o deus que deveria ser adorado. E ele ainda, naquele desafio, ele molha com água a sua torre por 3 vezes, tamanha a fé de que aquela torre seria a primeira a arder em chamas, né? E claro que tudo isso por trás de um grande simbolismo, né, que a gente não vai tratar agora aqui, mas a gente vê que hoje, com a doutrina espírita, que trazendo a fé sob a ótica da fé raciocinada, tudo fica muito mais claro, porque essa questão da fé, da gente ter a certeza e não mais simplesmente ser uma questão de crença. O que é essa certeza que a doutrina espírita nos traz? É a certeza da vida futura, né? E a clareza da vida futura. Questões que antes nós não tínhamos, né, com tanta clareza, mas ainda assim vemos grandes manifestações, né, de fé. E isso em cima do que você está falando, se me permitem, eu gostaria de ler aqui um trechozinho que Kardec diz assim: a fé necessita de uma base. Então veja, você não pode ter fé sem base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Eu não creio, eu sei. Perfeita compreensão quando você sabe. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Daí porque a nossa fé é raciocinada. A gente tem que compreender, porque você me pergunta, você acredita na vida após a morte? Eu digo não. Mas como? Você não é espírita? Exatamente por isso eu sei que a vida após a morte é muito diferente. Porque quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais titubeia nos momentos testemunhais. E Kardec continua dizendo, olha, a fé cega já não é deste século, não acredito porque me disseram. Tem que passar pelo crivo da minha razão. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos. Por quê? Porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. E aí, no Céu e Inferno, Allan Kardec coloca, né, o espírita crê porque compreende, e compreende porque raciocina. Exatamente. O Kardec usou a razão acima de qualquer coisa, né? Você fala aqui que a fé é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Está lá no Epígrafe do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas o Marcos falou, você ia falar? Às vezes a gente pensa que há uma dicotomia entre fé e razão, e na verdade, se bem compreendido, uma coisa sustenta a outra. Na medida em que você acredita, você mobiliza esforço para a compreensão. Na medida em que você compreende, isso aumenta a sua convicção na direção daquilo que você inicialmente se movimentou. E o Espiritismo traz exatamente essa proposta de explicar o sentido da fé, até para que, naquelas situações em que o que nós pedimos não nos é dado, a gente entenda qual que é o propósito. Interessante, porque a gente está falando de fé, seria bom a gente defini-la, né, segundo o entendimento de um espírito como Emmanuel. Perguntou-se a ele no livro Consolador:
poder-se-á definir o que é ter fé? E ele foi muito, mas muito bela a resposta dele, no meu entendimento pessoal. Ter fé é guardar no coração, olha a expressão, não é no raciocínio, é no coração, no sentimento, a luminosa certeza em Deus. Certeza em Deus, não se titubeia. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Vós sois Deus. Nós estamos vibrando como centelhas divinas. Conseguir a fé já é outro passo, que ele diz assim, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Ele colocou eu creio entre aspas e o eu sei entre aspas também. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha que coisa nítida, clara, que não dá para a gente ficar em dúvida quanto a isso. Então, a fé se elabora, ela não vem pronta na criatura, ela precisa elaborar a fé até o ponto dela ter a fé quase inata, aquela que ela não reflete, não cogita e faz sozinho, como chegou você a comentar, né, Marcos? E isso leva-se tempo para conseguir, né? E Jesus falou que se nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Eu acho que a menor semente que vocês conhecem é um grão de mostarda. Então, com esse grão de mostarda, se nós tivéssemos fé desse tamanho, seremos capazes de remover as montanhas, né? Nós vamos tratar no próximo assunto das montanhas, porque eles viajam às vezes, aí na estrada, nessas obras, nas construções, você está vendo que remover a montanha mesmo, né? Eles tiram a montanha daqui com patróleo e põem do lado de lá. Mas será que foi nesse ponto que o Cristo quis dizer, dessas montanhas materiais? Então nós vamos guardar, então, para discutir no próximo bloco do programa Estudo do Evangelho do Espiritismo, a questão das montanhas. O que Jesus quis deixar para nós como mensagem na questão das montanhas? O que é isso? Então, aguarde um tantozinho só e já voltaremos com a resposta. Voltamos com o segundo bloco do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, aqui na FEB TV. O tema de hoje, o poder da fé. O Marcos falou no bloco anterior, Marcos, a respeito as pessoas lá do início, né? Os profetas, até mesmo aqueles que são considerados o pai, né, de toda a civilização, que é Abraão. E tem a passagem de Abraão que fala, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Ou seja, sai do seu conforto. Você está muito confortável aí. E disse, para a terra que eu lhe mostrarei. E ele foi. Né, Saulo? O que você gostaria de comentar sobre isso aí, Saulo? O primeiro exemplo de fé no Velho Testamento, no Antigo Testamento, é exatamente essa conduta de Abraão. Até porque, se a gente se lembrar, a lei ou a Torá não tinha sido dada nessa época. Então, Abraão não era alguém que professava um judaísmo que veio depois dos 10 mandamentos, que veio depois da lei, porque ele é anterior a isso. E nesse momento, esse exemplo de fé é ressaltado pelos estudiosos da Bíblia, pelo povo hebreu, e para a gente também, que estuda a doutrina espírita como terceira revelação, que é de receber uma orientação e agir de acordo com ela, tendo a confiança de que tudo aquilo que emana de Deus é para o nosso bem, ainda que de momento pareça nos tirar dessa situação de conforto, pareça nos limitar em relação a algo que a gente tinha possibilidade de fazer, nos colocar numa situação de dificuldade. Mas aquilo que Deus estabelece visa sempre o nosso bem. Essa primeira manifestação de confiança e por isso a ação, de abandonar tudo e seguir. E tem um segundo caso de Abraão ainda, de fé, é que o Espírito pediu para que ele sacrificasse o próprio filho, não é verdade? E é isso que ele pegou lá os gravetos, pegou fogo, uns servos, né, um animal, e foi. No caminho o filho falou assim, pai, vai fazer um sacrifício? Sim, meu filho. Cadê o cordeiro? Aí ele diz, Deus proverá. Você vê que, né, como pode um pai, né, como estava o coração de Abraão naquele momento. No entanto, ele confiou. E quando chegou na hora lá, para não deixar você aí em suspense, né, aí depois vem o anjo e diz para ele, não, Abraão, você já provou já a sua fé,
né? Não precisa sacrificar a criancinha, não. Aí ele sacrificou depois um cordeiro que estava com os chifres ali presos, né? Bom, então, essa questão de fé, Abraão pode ser, assim, né, o pai, né? Aí eu gostaria de aproveitar aqui de novo o nosso querido Kardec, que vai nos ensinar sobre isso. Por que algumas pessoas trazem essa fé forte e outras não? Ele diz assim, em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Ele usa essa expressão. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. A criatura teve experiências anteriores que foi elaborando nela essa condição de fé. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem, e ele coloca renascer em itálico, porque é o processo da renascimentos sucessivos, a intuição do que souberam, e usa a expressão intuição, a lembrança de algo que já está nele, é ânima, né? E ele coloca aqui assim, estão com a educação feita. As segundas têm que aprender tudo, estão com a educação por fazer-se. Ela se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará na outra, se não ficar na outra, ficará nas seguintes, até que um dia ele consiga atingir a condição de fé inabalável, aquela fé que realmente não titubeia em nenhum momento, né? Que remove montanhas, né, Luiz? Montanhas, né? Então, em relação às montanhas, né, como ficou então essa questão das montanhas? É interessante que o próprio Evangelho, logo em seguida, ele já trata um pouco disso, quando Allan Kardec coloca as montanhas que a fé transporta, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. Então é muito interessante, né, a gente compreender que todos nós temos muitas montanhas a vencer, né? Mas a fé é uma confiança. Martin Luther King dizia que fé era subir o primeiro degrau de uma escada que não conhecemos, né? Então a gente não tem o conhecimento pleno dessa escada, mas nós temos confiança que ela nos leva a um bom lugar, né? E assim obviamente, também o conhecimento do espírita, né? O espiritismo é a terceira revelação, por certo não extingue todas as nossas indagações, né? Mas é um primeiro passo que nos traz através da fé raciocinada. Então, quando você tinha colocado para a gente a respeito de que a fé ela deve encarar a razão, como disse Allan Kardec, em qualquer momento da humanidade, nós nos remetemos também ao capítulo 17, em que Kardec diz que o Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então perceba que interessante que nesse momento a gente consegue fechar que a fé raciocinada, ela tem a mesma amplitude da outra fé, mas ela nos é trazida não através de um sentimento inato que muitas pessoas ainda não possuem, né? Mas através da lógica. É a gente observando, e a lógica decorre também da sabedoria, né? A sabedoria de vida nos permite observar os fatos e chegar à conclusão de que existe algo maior, de que as coisas acontecem, de que Deus proverá. Flamarion, me permitam, eu não consigo evitar, mas textualmente Kardec dizendo isso. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Ele diz assim, a criatura acredita porque tem certeza. E tem certeza porque compreendeu. Então, o Espírito de Verdade chega a dizer textualmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, né? Ele diz, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. O amor é sempre superior, mas a instrução conduz ao sentimento esse sentimento superior que é o amor, né? Então, não há como, nós precisamos compreender por que estamos aqui, de onde viemos, por que sofremos,
para onde vamos, e essas compreensões, essa doutrina nos deixa de uma forma completamente claras para nós, né? Mas a fé ela precisa de uma coisinha para andar junto com ela, né? São as obras, né? A fé sem a obra, ela é morta. Então, o que são essas obras em relação a esse ensinamento da doutrina espírita? A fé com obra e fé sem obra. Tem também a fé fanática, né? A fé que não passa pelo crivo da razão, também é o fanatismo, né? E quantas vezes já aconteceram aí guerras e mais guerras através dessa fé, em nome de um Deus? E aí? A fé, ela sempre vem acompanhada da vontade e da confiança, né? Então, se a gente for lembrar lá os primeiros cristãos que entravam nas arenas cantando hosanas, né? Sendo que estavam prestes a ser devorados pelas feras, né? Ou seja, eles tinham essa confiança, eles tinham essa certeza. Ainda não conheciam a doutrina espírita, mas já eram espíritos que tinham alcançado, né, a condição, uma condição tal que dava a eles essa certeza, essa compreensão, né? Agora, a fé, como você colocou, Zé Luiz, quando ela não tem uma base, né? Não tem uma estruturação racional, lógica, ela pode sim levar ao fanatismo, porque não basta simplesmente, não é uma questão de crer, como foi dito, né? Porque crer, a gente pode crer em várias coisas. Pode crer em Deus, como podemos crer exageradamente em nós mesmos, que aí a gente escorrega para o campo da presunção, né? Que também é uma questão, fé é uma coisa, presunção é outra, né? Então a fé realmente ela precisa, por isso que o que o Marx disse é muito importante, a partir da instrução, do conhecimento, a gente consegue colocar uma luz sobre a nossa fé, né? Agora, quando ela é uma fé eivada de vícios, e nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, né? Então nós precisamos realmente tomar cuidado com relação a isso, a quem servimos, ou melhor, a que servimos, né? Quais são os nossos verdadeiros propósitos, o que nós queremos para nós, o que nós queremos, né? Aonde nós queremos chegar, né? Isso é importante. Então, para que aí sim a fé possa, se nós vamos lembrar também, mesmo os apóstolos, né, vacilaram muito na fé. Se a gente lembrar de Pedro, não só de Pedro, né, o único que acompanhou Cristo até o momento do Calvário foi João, né? Todos os demais se esconderam, ou seja, não que eles não fossem espíritos valorosos, né, e foram inclusive, né, escolhidos pelo Cristo, mas ainda vacilaram na fé, né? Ainda vacilaram, né? Então, é importante que a gente tenha essa clareza de que é uma construção, como o Max bem colocou. Nós estamos num processo de construção da nossa fé, né? E nós não precisamos ficar com peso de consciência, porque ainda não temos a fé lá dos primeiros cristãos. Não sei se nós pegaríamos o nosso filho, como foi colocado, e ofereceríamos em holocausto, né? Acho que dificilmente encontraríamos alguém que o faria, não sei, estou aqui, né, pensando por mim. Mas agora, quando a gente vê no mundo que a gente vive hoje, né, pessoas assim, movidas cegamente por certas seitas, dizer, né? Por certas seitas, movidas por uma fé ainda completamente cega, né? A gente vê que isso acaba se distanciando das verdades divinas, né? Das leis divinas, porque a fé, a gente não pode conceber a fé, né, dissociada das obras e dissociada da verdadeira caridade. O que o Marx colocou ali, a fé, ela depende do nosso grau evolutivo. Umas pessoas têm facilidade em professar a sua fé, enquanto os outros acham que estão no caminho certo e não estão, né? Então nós estamos encerrando mais um bloco do nosso programa, falando sobre a fé, e nós convidamos a você a ficar conosco, que dentro de instantes voltaremos com o poder da fé. Voltamos ao terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, Estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Hoje estamos tratando da questão da fé, do poder da fé. Nós comentávamos aqui no nosso intervalo a questão daquelas pessoas que muitas vezes
passa por um período de dificuldade, nessas calamidades, nesses fenômenos da natureza que às vezes, né, que acontece, principalmente no final do ano, onde as pessoas perdem tudo que têm. Então você vê que algumas pessoas, elas estão ali chorando, reclamando, o que eu vou fazer na minha vida agora, tudo, enquanto outros vêm e falam assim, ah, não, mas Deus vai me dar tudo de novo. Se eu conseguir a primeira, eu consigo outra. Quer dizer, uma confiança que ela tem em Deus, né? E aí, por que as pessoas têm uma fé assim, dessa maneira, e outras pessoas não acreditam, acham que tudo está em vão, tudo que fez foi perdido, né? Qual que é a explicação que a doutrina nos traz sobre isso? De novo, a questão evolutiva, né? É o estágio de experiências que aqueles dois espíritos materializados ali naquela experiência nova reagem em função de um mesmo evento externo de maneiras diferentes. Provavelmente já passou por isso antes e já elaborou isso dentro do espírito e quase que inatamente isso vem de volta de uma maneira com segurança. O outro que ainda não passou por essa experiência rebela-se de uma certa forma, reclama, indaga por que comigo, e essas coisas que a gente vê acontecer normalmente, significa dizer que aquela experiência está ainda elaborando, como se faz com um cristal que você quer tornar uma gema. Você tem que abrasar as laterais, as arestas, até que ela brilhe, né? E somos assim, José Luiz, nós não precisamos preocupar, porque o Pai provê tudo, né? A gente vai entendendo isso com o tempo. E as pessoas chegam a dizer até que Deus é injusto, né? Deus está sendo injusto comigo. Por que Deus me pegou? Por que não pegou fulano de tal? Por que não pegou o outro, né? Eu acho que essa é uma reflexão importante, porque às vezes nós vinculamos ter fé com a ausência de sofrimento, ter fé com a ausência de dor. E às vezes é no sofrimento, na dor e na dificuldade, que a fé se mostra como sendo o recurso para que a criatura consiga vencer o desafio. É na dor e no sofrimento que a gente avalia se a fé é real mesmo. Porque é fácil ter fé enquanto tudo está bem. Acreditar num Deus enquanto tudo está em ordem na minha vida. Mas manter a confiança na divindade quando a gente enfrenta uma dificuldade é o que caracteriza uma fé real. E é uma fé que deriva da reflexão assim, que Deus é esse que eu acredito? Será que o Deus que eu acredito é o Deus que favorece só algumas pessoas em detrimento de outras? O Deus que eu acredito é um Deus que odeia uns, que ama outros? O Deus que eu acredito é um Deus com quem eu posso barganhar financeiramente? Que Deus é esse? Então, às vezes, a dificuldade vem para que a gente reflita sobre no que é que eu estou depositando a minha fé, para que a razão compareça. Eu acredito numa vida futura e valorizo somente a presente? Eu acredito que existe espírito, mas a hora que o corpo não vai bem, eu desestruturo. Então, não é porque a gente tem fé que nós não vamos ter dificuldade, que nós não vamos ter sofrimento, que nós não vamos ter desafio. Esse é o aspecto consolador da doutrina espírita, porque ela mostra que a dor, o sofrimento, o desafio tem um propósito, que está relacionado não só àquilo que nós trazemos, como muitas vezes a gente dá ênfase, mas é uma ênfase limitada, mas sobretudo com relação aonde a gente quer chegar, o que tem para a nossa frente. Não é só o resultado das nossas expiações, mas é também o nosso fortalecimento, o nosso crescimento e o ajustamento da nossa fé àquilo que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a compreensão de um Deus que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Por isso que o nosso mundo é um mundo de expiações e provas, né? Nós estamos aqui para demonstrar diante das dificuldades, das vicissitudes, dos obstáculos da vida, esse domínio íntimo, né? O Marcos comentava sobre os primeiros cristãos. O que chamou a atenção para o cristianismo primitivo não foi o seu dogmatismo, não foi as grandes exposições, mas o exemplo e a postura das pessoas que eram capazes de encarar situações mais dolorosas sem perder a fé, como a serenidade. Aquele grande dilema de Paulo de Tarso na estrada para Damasco, refletindo, né? Como é que os cristãos conseguem ter uma paz que, apesar de todo o meu conhecimento, de toda a minha posição, de tudo que eu posso fazer, eu ainda não consegui. E aí a gente vê que a fé, ela é calma e silenciosa, né? Porque muitas vezes tem pessoas que confundem, né? Acham que manifestar a fé é sair gritando, eu tenho fé. Não, a fé, os Espíritos ensinam, né? É calma e silenciosa, porque é essa resignação íntima, né? Eu se suportar bem,
as vicissitudes, as dificuldades da vida, né, é que vai realmente, e é na hora do testemunho que a gente vai conseguir avaliar o tamanho da nossa fé, né, em que ponto nós estamos. Então, a gente vê até pessoas enfermas que estão em hospitais, em tratamento, depende muito de como cada um se coloca diante daquilo. Tem pessoas que sequer acreditam que o remédio vai fazer efeito. Elas são tão negativas que elas, ou seja, elas mesmas agem, né, de forma a prejudicar o próprio tratamento. Então, a fé, ela é essa confiança, ela é essa certeza de que... E aí a fé espírita nos dá essa certeza da vida futura. Aconteça o que acontecer, nós sempre continuaremos, né, nos levantando a cada queda, recomeçando, né? E por isso que a gente aprende na doutrina espírita que nós não devemos nunca desanimar, nunca esmorecer. Veio a dificuldade, a gente tem que levantar e recomeçar todas as vezes que forem necessárias, né? Desculpa. Pode falar, Maria. E é interessante que algumas religiões pregam que a salvação vem de acordo com a sua fé. E o Espiritismo, quando nos mostra que nós podemos construir a nossa fé através do raciocínio, é mais um fato consolador. Então imagine que quando alguém tem acesso, por exemplo, a um estudo sobre as cartas de Chico, né? Ali você vê claramente a existência de tudo aquilo que o Espiritismo prega, e de uma maneira prática, né? Então, como que Chico Xavier, naquela época que não existia internet, não existia conhecimento nenhum, tratava em suas cartas de particularidades daquela família, né? Então, quando a gente tem o acesso, ou pelo menos busca, através do interesse, estudar a doutrina espírita, os fenômenos mediúnicos são o maior instrumento para o atingimento da fé. Embora a gente tenha que entender que a fé nós temos que buscar através do estudo, né? Mas não deixa de ser o fenômeno, né, que nos chama para o estudo. A gente observa que hoje nas casas espíritas, graças a Deus, né, podemos dizer assim, que antigamente muitos procuravam as casas pelo fenômeno. Queria fazer um tratamento, queria, né, ver até, achava que na casa espírita se encontrava com os espíritos nos corredores, né? Eu ouvi pessoas que me disseram isso. Não, achei que aqui, chegando aqui, eu ia encontrar um espírito aqui, outro ali, né? Então a pessoa hoje não. Hoje ela procura a casa com muito mais conhecimento, muita base, né? Então eles vão lá procurar o quê? Aprender um pouco mais, né? E também trabalhar, colocar em prática. Aprender, depois pôr em prática, né? Então, Emmanuel diz que o amor e a sabedoria são as duas asas que nos conduzem a Deus. Mas, lembrando, para isso nós temos que ter fé no que nós estamos fazendo, né? Temos que ter vontade, que a vontade é que vai nos funcionar a chegar a ter essa fé que nós tanto precisamos. A gente estava falando sobre a fé e as obras não são só dentro da casa espírita, dentro da igreja evangélica, católica, dentro de qualquer comunidade religiosa, budista, seja qual for. Mas as obras são no mundo. Se eu tenho uma fé que me faculta o entendimento de que há uma divindade, de que há uma vida futura, de que a gente progride, essa fé ela só vai realmente ser completa se na minha conduta cotidiana eu tiver um comportamento que se ajuste a esse entendimento. Se eu tratar o próximo como irmão, se eu compreender que eu tenho recursos para poder fazer o bem onde quer que eu esteja, se eu perceber que se alguém não compreende como eu compreendo, me compete auxiliá-lo e não criticá-lo, é isso que caracteriza as obras da fé, efetivamente. A nossa reforma, né? É fazer, como Santo Agostinho disse, conheça-te a ti mesmo. Para a gente ver se nós estamos... Vamos elencar cada pontinho lá que eu fiz no dia de hoje, eu vou ver que muita coisa que eu fiz ali, fico com vergonha até. Uma das coisas é essa falta de fé, né? Às vezes na gente mesmo, não confiamos na gente mesmo às vezes. José Luiz, eu estava olhando aqui o que Emmanuel diz naquela resposta que foi feita a ele sobre definição de fé, e do que vocês estavam falando, ele diz assim, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ele usa a expressão certeza. Ou seja, Deus, foi o que ele disse lá, guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, pré-condição para ter fé, né? Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Tá vendo? Todas as lutas e problemas. Com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora.
A humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente, abre aspas, ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. O dia que nós compreendemos que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, que tudo está sob o controle de Deus e que o que está acontecendo conosco faz parte do processo evolutivo para nosso retorno a Deus, a gente fará como fez Maria, faça-se na serva a vossa vontade. E é isso que nós precisamos compreender com a doutrina espírita através do conhecimento, levando essa certeza, porque como bem lembrou, foi bem lembrado aqui, a primeira questão do livro dos Espíritos é sobre Deus, que é Deus, para que a gente tenha essa certeza de que nós não estamos órfãos, nós somos filhos de Deus na essência do coração. É o primeiro e grande poder da fé real é o de transformar nós mesmos. Essa questão da fé, eu queria até, já encerrando esse programa nosso de hoje, que contar uma pequena história que eu recebi uma vez, eu achei muito interessante e guardei comigo. Se uma criança viajava no avião e de repente o avião entrou numa zona de turbulência muito forte e começou a sacolejar, começou a bater, a criança estava lendo o seu livrinho lá, continuou. As pessoas do lado, como dizia o Chico Xavier, rezava, pedia pelo amor de Deus e orava, né? A criança está lá. Aí passou aquela zona de turbulência, tudo acalmou, para outro ver, acalmou o pessoal, já estava tudo tranquilo. E aí a pessoa do lado olhou para a criança e falou assim, escuta, mas você passamos um sufoco danado aqui, você não ficou com medo, não? Aí eu estava olhando, não, acho que não. Mas nem um pouquinho? Não, nem um pouquinho. Aí, mas por que você não ficou com medo? É que meu pai é o piloto desse avião. Né? Então nós temos Deus, que é o piloto dessa nave que nós estamos viajando nela, e nós temos que confiar em Deus. Né? E às vezes nós fraquejamos, mas faz parte da nossa evolução. Né? Assim, então, chegamos ao final de mais um programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, e deixamos aqui o convite a você que nos assiste para assistir os nossos próximos programas.